e no coração do Sermão da Montanha, Jesus vai trazer uma palavra linda, que tem uma grande conexão com a esperança. Mateus 6, versículo 25, eu peço que você acompanhe esta leitura na sua Bíblia. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Em outras versões, nós estamos lendo a NVI, mas outras versões mais clássicas dizem assim, não andeis ansiosos. Fala de ansiedade. Pela sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Precisa pregar? Posso até estragar o texto. O texto é tão maravilhoso, gente. O texto é tão profundo, é tão claro, que é um perigo um pastor pegar um texto desse. Mas que o Espírito Santo agora possa nos ajudar. Eu quero apontar para você aqui, nesse pedaço do sermão de Jesus, algumas leis interessantes que nos ajudam a ter esperança. Algumas leis que estão citadas por Cristo aqui para a vida. Que se nós praticarmos, se nós buscarmos fazer essas coisas, o nosso nível de ansiedade vai descer. O nosso nível de preocupação vai diminuir. É claro que nunca deixaremos de ter um grau de preocupação, um grau de ansiedade, porque somos humanos. Mas, ora, meus irmãos, Jesus era extremamente comportamental. Eu vou repetir. Jesus era extremamente comportamental. Se ele está dizendo que nós temos o poder de controlar e trabalhar a ansiedade, eu creio nisso. Você crê? Se a Bíblia diz que nós temos o poder de controlar o próprio pensamento, porque Paulo diz assim, pensai nas coisas que são do alto, eu creio nisso. Ora, então é fantástico olhar a palavra e entender que o homem não é uma vítima. Tem pessoas que acham que o ser humano é uma vítima. Você não é uma vítima. Ah, eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho forças. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, disse, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Então, quando eu estou em Cristo Jesus, na minha carne, eu não posso, mas em Cristo eu posso. Na minha pequenez eu não consigo, mas em Cristo eu consigo. Na minha fragilidade, eu não me liberto desse vício, mas em Cristo eu serei liberto. Em Cristo eu passo pela tribulação e venço. Amém ou não, igreja? Então, o que o Senhor está ensinando aqui é uma forma de você reduzir a preocupação, reduzir a ansiedade, reduzir essa loucura que nós estamos vivendo nesse mundo doido. Quem é que não fica preocupado? Uma pessoa passear no centro de Barcelona e uma van matar tanta gente.
por alguém que está absolutamente louco, achando que para fazer um tipo de justiça ou levantar uma bandeira mata inocentes. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O problema não é um problema brasileiro. O problema não é um problema americano. Não é um problema da Espanha, não é um problema do Oriente Médio. O problema é do ser humano. Onde tiver ser humano tem problema. Onde nós estivermos, haverá problemas. Que a nossa natureza está decaída. O homem, desde Adão, caiu. E somente em Cristo nós podemos recuperar e voltar a ter a imagem e a glória de Deus. Então, o que nós vimos hoje, e que alarmou o mundo na cidade de Barcelona, o que estamos vendo na nossa cidade, o que estamos vendo no Oriente Médio, o que estamos vendo quando um grupo terrorista assume e dizendo assim, fomos nós que matamos, e queríamos matar mais. Quando você vê tudo isso, você só tem esperança, e você só pode buscar se defender a sua mente, o seu corpo, a sua casa, na palavra e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele está pregando, Ele vai ensinar a gente a ser menos ansiosos. A sermos menos ansiosos, aqui algumas leis. Primeira lei que eu quero que você anote. A primeira lei que Ele diz aqui é a lei da não preocupação. A palavra preocupar é muito interessante na sua etimologia. Ocupar-se previamente. Quando eu me preocupo, eu estou ocupando a minha mente com alguma coisa. Mas eu estou ocupando a minha mente com alguma coisa que ainda não se realizou. E é interessante que algumas pesquisas foram feitas e parece que 80% das coisas que nós nos preocupamos, elas não acontecem, não se consolidam. A nossa natureza ansiosa e preocupada ocupa a nossa alma, ocupa a nossa mente. Então a primeira lei que está aqui é busque não se preocupar. Não sofra antes das coisas. Não crie situações. É claro que a gente sabe que há um lado de saúde emocional e mental nesses fatos. É claro que há pessoas que, por causa dos seus desequilíbrios, elas têm uma tendência maior à criação e à preocupação, à criação das suas preocupações, à criação de problemas. Mas a primeira lei que ele diz aqui, não se preocupem. Ora, se há uma forma de controlar essa ansiedade, esse desejo, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ensine. E ele diz aqui, não se preocupe com as coisas mais elementares da vida. Ora, quando eu falo de comer ou beber ou me vestir, eu estou falando de sustento. Jesus estava tratando o sustento daquilo que é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, a nossa fonte de renda. Os servidores do Estado estão passando tanta dificuldade, talvez você seja um deles. Tantas pessoas desempregadas no país. Tantas pessoas passando as mais diferentes mazelas. Mas o fato aqui é um fato de fé muito interessante. Não se preocupem, porque aquele que cuida da vida de vocês colocará o pão sobre vossas mesas. Cobrirá os vossos corpos. E, meus irmãos, eu não tenho encontrado um crente, que apesar de toda a crise que nós estamos vivendo no Brasil e na cidade, disse a mim, eu estou passando fome. Não está, porque o Senhor, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, tem colocado pão sobre nossas mesas. Deus tem colocado pão na sua casa, então glorifique a Ele, agradeça a Ele, porque Ele tem sido fiel com você. Não se preocupe quanto ao que você vai comer. Está falando do trabalho, está falando do sustento. A primeira lei que está aqui implicada é a ideia de que podemos ter esperança, porque Ele sabe, e o texto diz, do que nós precisamos. Segunda lei que está aqui, e que eu acho fantástica, é a lei da observação. Se a primeira lei é a lei da não preocupação, do relaxamento,
da não ansiedade. A segunda lei é da observação. Ele diz assim: observem. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm celeiros para guardar os alimentos, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus pergunta assim: porventura vocês não são muito mais valiosos do que as aves? Há pássaros e espécies fantásticas que voam. As aves estão aí, são belíssimas, maravilhosas, mas Jesus diz assim: vocês valem mais para mim do que elas. Se elas são sustentadas, se elas sobrevivem, se eu as alimento, quanto mais farei isso com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos sustenta. Observe, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, gente: para você ter a certeza e a convicção e a esperança de que Deus continuará tratando de você, observe ao seu redor. Observe a natureza, observe o testemunho de outras pessoas, observe o que Deus está fazendo, observe os milagres, observe a bênção de Deus. Às vezes nós ficamos concentrados no sofrimento, como o cavalo que é colocado sobre ele, dos seus olhos, aquelas viseiras para que ele não olhe para a direita nem para a esquerda, mas para que ele olhe apenas para o caminho do condutor, do cavaleiro que o monta. Muitos de nós colocamos tais viseiras e só enxergamos um aspecto, só temos uma ótica, só vemos uma determinada coisa, um determinado ponto. E Jesus está dizendo: observem, abram os olhos, abram a visão, olhem para a direita, olhem para a esquerda, e vocês verão a minha bênção. Vocês verão as aves do céu sendo sustentadas. Vocês verão os lírios do campo se vestindo como nem Salomão, em toda a sua realeza, em toda a sua glória se vestiu. Extraordinário esse texto, enche-nos de esperança. Louvado seja Deus. Primeira lei, da não preocupação. A segunda lei, da observação. Mas há uma terceira lei. Olha o que ele diz aqui: quem é que pode acrescentar uma hora à sua vida? Eu gostei da mudança do texto, porque o texto anterior, as versões antigas, dizem: quem é que pode acrescentar um côvado na sua estatura? Eu gostei dessa aqui. Quem é que acrescenta uma hora na sua vida? Sabe qual é a terceira lei que está aqui? Jesus está ensinando? É a lei da soberania. Você pode fazer o que quiser, meu amigo. Você pode tomar o remédio que quiser, mas quem cura é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Quem restaura é o Senhor. Sou eu que tenho o poder de acrescentar ou de tirar. Ninguém morre antes da hora. Ninguém morre de véspera. Nem o peru. A gente só faz as coisas debaixo da soberania de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, amam a Deus, estão debaixo dos seus decretos. A lei que está aqui, minha gente, é a lei da soberania de Deus. Vai para casa hoje, confia nessa soberania, diz assim: eu não tenho somente um chefe sobre mim, eu não tenho um prefeito apenas na cidade, eu não tenho um governador no estado, eu não tenho um presidente na república, mas acima de tudo isso, eu tenho um Deus que controla, que cuida, que alimenta, que sustenta, que abençoa e que faz a minha vida viver. A lei da soberania. Mas eu vejo ainda uma quarta lei aqui. Lá no final, a quarta lei é a lei da prioridade. Quando no verso 33 ele diz assim: busquem o reino. Você quer ser abençoado? Busque o reino em primeiro lugar. Busque o reino. Buscar o reino é buscar o rei e a vontade do rei, é estabelecer o reino ao seu redor, é obedecer ao rei, é viver dentro do reino do rei. Busquem o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o rei deseja.
Tem muita gente que delega a sua vida espiritual a segundo e terceiro plano. Não, eu primeiro preciso trabalhar. Não, primeiro eu preciso ganhar dinheiro. Não, primeiro eu preciso estudar. Primeiro eu preciso fazer isso. Todas essas coisas são importantes, mas aqui sobrepuja a todas elas é buscar a presença de Deus. Porque se eu buscar a presença de Deus, se eu buscar o Senhor, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então não inverte a coisa não, não busca inverter de prioridade não. O mais importante é joelho no chão. Eu não posso gastar tempo com a oração, eu não posso gastar tempo com a palavra, pastor. É ali que começa a sua vida, é ali que você é abençoado, é ali que você tem a direção, é ali que Deus te ouve, é ali que Deus te cura. Vai para o joelho, vai para a palavra, busque o reino de Deus, estabeleça o reino na sua vida e tudo é promessa dele, nos será acrescentado. O reino de Deus é a sua justiça. E por último, a última lei que eu queria chamar a atenção está no verso 34. Basta cada dia o seu mal. Ele termina falando do que começou. Quando ele diz, não andeis ansiosos, não se preocupem, aprendam que cada dia vai trazer o seu próprio problema e o seu próprio mal. A lei que está aqui é a lei da impossibilidade de vivermos antecipadamente. A lei da impossibilidade de vivenciar o que ainda virá. Jesus está mandando você e a mim fazermos o seguinte: vive hoje a tua vida. Com fé, com responsabilidade, mas vive. Basta cada dia o seu mal. O mundo artístico, eu escutei uma reportagem hoje, que o repórter dizia assim, nós estamos surpreendidos, ficamos surpresos com a morte do humorista Paulo Silvino. Isso é a vida. Mas nós que conhecemos a Bíblia, não ficamos surpreendidos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Eu tenho que viver o hoje, eu tenho que fazer tudo. E Jesus diz uma coisa interessante: aquele que trabalha, aproveite o dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. O que ele está dizendo aqui traz um sentido de urgência. Por que você está deixando para depois? Por que você está procrastinando aquilo que ele já disse para você fazer, a decisão que você tem que tomar, o caminho que você tem que entrar? Por que procrastinar? Viva o que você tem que viver hoje. E a Bíblia diz, não se preocupe com o amanhã. Naquela simples ilustração do menino que pediu ao pai uma bicicleta, e o pai dizia para ele, amanhã. No dia seguinte, o filho chegava para o pai e disse, pai, hoje é o amanhã, é o dia da minha bicicleta. Ele disse, não, meu filho, o amanhã é amanhã. Hoje é hoje. No outro dia, o filho voltava ao pai e dizia, pai, hoje é amanhã. Não. É claro que o menino ganhou uma bicicleta, porque não vão fazer uma maldade dessa com a criança. Mas a grande lição que fica é ensinar aquela criança exatamente esse versículo de número 34. Viver o hoje. Viver aquilo que Deus está te mandando viver. Gente, enquanto temos saúde, venhamos à casa do Senhor. Enquanto podemos, vamos abrir nossa boca para louvar. Enquanto Deus nos manter conscientes, vamos ouvir a palavra, vamos ler, porque haverá um tempo que não poderemos mais. Haverá um tempo em que Deus estará nos preparando a todos para um outro momento de existência. Haverá um momento, como diz a Bíblia, que os nossos olhos serão pesados, como os olhos de Samuel. Quando foi chegando aos 40, eu fui ganhando um companheiro. Quem não tem? Daqui a pouco, a gente vai ganhando outras companhias.
Quem sabe amanhã uma bengalinha. Não é verdade? A gente, quando está bem, não percebe que Salomão disse que a vida é um vapor. Viva hoje. Faça o que Deus mandou. Curta agora. Entrega o amanhã ao Senhor. Confia nele e deixa com ele. Ele está dizendo para você o seguinte: vive, meu filho, do meu lado. O amanhã, deixa comigo. Não se preocupe, que você não vai poder dar conta se vão te mandar embora, se não vão te mandar embora, se você vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se você vai conseguir comprar roupa, não vai conseguir comprar roupa. Não se preocupe com isso não, porque aquele que cuida do lírio do campo, das aves do céu, sou eu, e eu cuido de você. E eu termino com a pergunta que ele fez: porventura, vocês não valem mais do que as aves dos céus? Dava uma outra pregação aqui. Quando ele começa a trabalhar a estima deles. Quanta gente que se acha um nada, do nada, do nada. Isso é uma obra do diabo na tua cabeça. Você é valioso para o Senhor. Jesus morreu por nós. Valemos muito. Porventura, vocês não valem mais do que as aves do céu? Que Deus nos abençoe. Que essas 5 leis possam entrar no nosso coração essa noite, e elas entrando no coração da gente, elas nos enchem de esperança. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Daqui a pouco nós vamos cantar a última canção deste culto. Logo após vamos ter os grupos de partilha. Cada irmão, cada líder já sabe o que tem que fazer. Mas agora nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a que essas leis, a que esse texto, eu convido você a reler o texto. Essa mensagem foi uma mensagem bem curta, um pouco mais de 20 minutos, mas que você possa ler de novo. Leia de novo. Leia hoje à noite. Pense nessas 5 leis, nessa palavra que Deus está trazendo para você. Que essa palavra é de Jesus. Eu só estou transmitindo o que está aqui. E que você se aproprie dela. E saiba que você vale muito para Ele. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, pelo sermão da montanha. Muito obrigado pelas leis que estão nele, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida da gente. Não adianta nós nos preocuparmos. Pai, como diz a Tua palavra, lançamos sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Ajuda-nos a que sejamos menos ansiosos. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais fé, confiança. Obrigado, Deus, pela lei do reino. Que nós busquemos este reino em primeiro lugar na nossa vida todos os dias. Que nunca venhamos a pensar que orar é perda de tempo. Que ler a palavra é perder tempo. Não, Senhor, isso é o princípio da vida. Nos faz entender que temos que viver o hoje, que o Senhor está nos chamando para vivermos hoje, e sabemos que o futuro está em Tuas mãos. Ó Senhor, obrigado, porque valemos muito, e sabemos que valemos muito por causa de Cristo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ensina essas leis, coloque-as no nosso coração, como diz a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Porque a Tua palavra declara que o Senhor escreveria as leis no nosso coração. Que essas leis sejam escritas e frutifiquem em nome de Jesus. Amém.